Carlos, boa noite. É um jogo em que o Braga cumpre no pleno, o plano que traz para a partida. Que legenda merece a exibição da equipa? Uma exibição em crescendo, e a palavra critério é a palavra-chave para a definir? Bem, nós, antes de mais, uma palavra, um abraço fortíssimo aos meus jogadores. Foram fantásticos em termos de coesão, de entreajuda, de fechar espaços, de querer ganhar, de muita vontade de ganhar. E uma palavra fortíssima para eles. Eu particularmente dedico a vitória inteiramente ao mérito que eles tiveram em conseguir derrotar um Futebol Clube Porto, que já não perdia há 58 jogos no campeonato, um grande adversário, uma equipa fortíssima. Nós, no plano intencional, queríamos pressionar um pouco mais à frente e acho que o conseguimos fazer, principalmente condicionar ali no início da construção do Futebol Clube Porto, a entrada na bola do Vitinha, que vinha sempre nas costas do Abel Ruiz, e também do Gruitch nas costas do Ricardo. Fomos resolvendo bem essa situação. Era importante mantermos a pressão ali, porque o Porto tinha sempre muitos jogadores entre linhas e mete muitos jogadores entre linhas que têm jogadores de toque, e interessava-nos, ao invés daquilo que nós fazemos quase sempre com uma linha de 5, jogar com uma linha de 4 e outra linha de 4 bastante apertada para que o Porto nos movimentasse entre linhas. Acho que o conseguimos fazer e acho que empurramos muito a dinâmica do Porto. Por outro lado, sempre com o olho na baliza, do início ao fim, porque essa é a nossa intenção, esse é o nosso DNA, independentemente de estarmos a ganhar um 0. Eu acho que nunca viram um jogador nosso a tirar-se para o chão ou passar tempo. Fomos sempre positivos no jogo, temos sido sempre positivos no jogo. Procuramos, no fundo, defender o golo, mas nunca descurar a possibilidade de fazer o segundo. O Porto tem uma boa possibilidade, pelo menos uma ou duas boas, uma com o Taremi, com uma oportunidade excelente. Nós também a tivemos depois num jogo diferente, mais em transição. Acabámos por vencer um jogo dificílimo, extremamente difícil. É muito difícil bater este Futebol Clube Porto. O Sérgio Conceição está aqui a fazer um trabalho absolutamente fantástico, mas acima de tudo tenho que dar os parabéns à minha equipa. Vencemos, conseguimos 3 pontos. Olha, igualámos os pontos do ano passado com estas coisas todas, vendas de jogadores, aposta nos miúdos. Eu não vou estar aqui a repetir-me, que eu já passei a cruzada de ter que falar nisto muitas vezes, porque tive que o fazer, mas neste momento o que me apetece dizer é que temos os mesmos pontos do ano passado. Conseguimos 3 pontos bastante valiosos, ainda temos pontuação e campeonato até ao fim, temos responsabilidades também, e vamos à procura de fazer mais pontos até ao final, e se possível fazer melhor que o ano passado no Campeonato Nacional. O Pepe falava ali até de que o Porto sentiu um Braga diferente do que tem visto, na medida em que priorizou muito a questão defensiva, teve muito critério nesse ponto de vista para depois tentar ferir ofensivamente. Perceberam de facto que no plano o Braga tinha que ser quase perfeito do ponto de vista defensivo frente a este Porto? Não, nós somos defensivos em função também da qualidade do adversário e onde o adversário coloca unidades para nos desmontar. O adversário tinha o Pepe e o Mbemba abertos, tinha o Grucic e trouxe o Vitinha para trás. Portanto, trouxe mais 2 jogadores, portanto 4 jogadores com um apoio também dos laterais. Obviamente que perante um posicionamento destes, nós mantivemos o posicionamento 4-4-2, tentámos manter sempre a pressão à frente com o Abel e com o Ricardo Horta, tentar, no fundo, não deixar que a bola entrasse dentro da nossa equipa, e acho que o conseguimos não vou dizer em pleno, mas conseguimos na maioria, era isso que se aconselhava a fazer, e depois no momento de ter a bola, tentar explorar o que é que o jogo pedia. Se o jogo pedisse transição rápida, nós temos que manifestar transição rápida para ir para a baliza, e aí tínhamos que finalizar as jogadas, porque o Porto reagrupa-se muito bem e muito rapidamente. Se eventualmente não pudéssemos fazer, foi aquilo que nós fizemos, ficávamos com a bola, levávamos o jogo para a largura de um lado e para a largura do outro, onde nós, no fundo, tentámos tirar a pressão mais concludente do Futebol Clube Porto. Fomos procurando fazer isso, mas eu volto a dizê-lo, nós temos um mérito tremendo, porque jogámos contra um adversário, obviamente, que já não perdia há 58 jogos no campeonato, deve ser por alguma coisa, de certeza absoluta. Este é um Braga capaz, o seu Braga, de bater Porto, Sporting, Benfica. Tinha falado disso na antevisão, dessa capacidade que a equipa tem tido. Fecha hoje a questão do 4º lugar. Quando olha para isto, o Carlos sente, imagino, satisfação por aquilo que a época ditou, mas também inquietação por perceber o que a época podia ter ditado mais? Não, de forma alguma. Não, porque as coisas têm uma lógica construtiva. É isso que nós temos muita dificuldade em perceber no futebol e às vezes até na vida. As coisas têm uma lógica construtiva, há uma lógica de construção. As coisas não nascem feitas. É impensável nós vendermos os jogadores que vendemos, assumir os jogadores que o ano passado não jogavam tanto, que se calhar que nos anos anteriores jogavam de uma forma intermitente, e de repente pô-los a jogar à quinta-feira e ao domingo, à quinta-feira e ao domingo. Não é
possível isto, não é possível isto. E também não é possível substituir os jogadores que saíram e assim de uma panada pôr uma equipa a funcionar. Não, é preciso trabalho, é preciso uma lógica de construção, e eu sempre disse, e isto é, se fizerem uma análise de conteúdo, vão verificar que eu digo que as nossas equipas têm tendência a crescer durante o campeonato, a não ser que aconteça como ano passado, que tivemos o efeito de uma fadiga tremenda em janeiro, fevereiro, e depois a gerir um bocadinho em função da Taça de Portugal, que nós temos equipas em crescendo, conseguimos fazer com que as nossas equipas vão crescendo ao longo do tempo, vão melhorando. Isto aconteceu o ano passado. Agora, é impensável fazer uma transformação de 5, 6 jogadores que jogam habitualmente, mais saída de 7, 8 jogadores que eram de segundo plano, digamos, relativamente ao 11, mas entravam já com uma experiência tremenda. Estou-me a referir ao Novaes, ao Nico Gaetan, ao Sporar, sei lá, o Rui Fonte, eu diria 7, 8 jogadores, e de repente transformar isto, trazer um plantel em que estão incorporados muitos miúdos da formação, jogadores que o ano passado não jogavam tanto, assumirem-se como principais, e chegar, por exemplo, a dezembro, onde nós perdemos a Taça Portugal e a Taça da Liga, em que andámos a jogar quinta-feira, domingo, quinta-feira, quinta, domingo, e a equipa não tinha andamento para isso nessa altura, porque era uma equipa que ainda não estava adaptada a esse tipo de esforço, e evidentemente que caiu numa ou noutra competição. Naturalmente, depois, quando isto se tornou um pouco mais, a equipa foi crescendo, os jogadores jovens foram ganhando, primeiro, a ideia de jogo foi melhor assimilada, depois os jogadores jovens começaram a ganhar mais experiência, os jogadores que eram mais intermitentes no ano passado e até no passado passaram a assumir com uma maior adaptação a jogar a quinta-feira, domingo, e a equipa foi crescendo naturalmente. É esta a explicação. Agora, fazer assim, deixem-se contratar treinadores e contratem-se mágicos. O David Copperfield podia ser um grande treinador, e não é.